Olá pessoal, bem-vindos à nossa 19ª aula da disciplina de Circuitos Elétricos 1. Eu sou o professor Daniel Urquiza. Nessa aula nós vamos estar tratando de análise de circuitos AC em regime permanente, em estado estacionário. E esse é o sumário do que nós veremos no conjunto de 3 aulas a seguir. Então a gente vai começar fazendo uma revisão aí de senoides e funções de forçamento complexas. Vamos definir e tratar de fasores, relações fasoriais em elementos de circuitos como resistores, capacitores e indutores. Depois nós vamos definir os conceitos de impedância e admitância, falar um pouquinho sobre o diagrama de fasores e revisitar as técnicas de análise, todas as técnicas de análise nodal, de laços e assim por diante, tá? À luz dessa nova teoria relacionada com impedâncias e fasores, tá? Então, para tratar circuitos, portanto, em regime permanente AC, usando as mesmas técnicas que nós vimos para circuitos resistivos, só que agora nessa situação de regime permanente senoidal, regime permanente AC. Então, circuitos com excitação senoidal, como esse daqui, né, onde você tem, imagina que Vs aqui é uma senoide, por exemplo, se fosse uma amplitude, tá, V0 vezes seno de ômega t, tá, aplicado a partir de t igual a 0 também, então multiplicado por U de t. Então, quando você tem esse tipo de situação, você vai ter transitórios também, né? Imagina que nessa curva aqui, o gráfico em azul represente a excitação senoidal e curva em vermelho representa, por exemplo, né, a tensão sobre o resistor para algum conjunto de valores de RLC aqui que você tenha, né? Então você vê que após a aplicação do degrau aqui, né, o degrau é o envelope e a função é senoidal, né? Após a aplicação dessa onda azul aqui, né, a resposta da tensão no resistor, ela não vai mudar abruptamente, tá, para o valor final. Então você tem um transitório aqui também. Eu posso desenhar aqui o envelope desse transitório, né, da curva em vermelho, tá? E depois, passado um intervalo de tempo, né, isso atinge um regime permanente e se mantém constante. Então a gente vê claramente esse envelope que eu estou desenhando aqui, onde para a esquerda aqui a gente tem desde t igual a 0 até esse ponto transitório e para a direita até infinito você tem regime permanente. Tá, então isso aqui dá para ver, né, corresponderia a quê? Né, uma resposta superamortecida, né? A gente viu o caso de transitórios em regime permanente DC, mas lógico, como a gente comentou no final da última aula, tudo isso também vale para outras funções de forçamento. No caso aqui, uma função senoidal, tá? Então aquilo que a gente estava observando ali para o próprio valor da resposta DC do circuito, aqui vai se aplicar para amplitude, né? Então você vê que a amplitude da senoide aqui, ela tem essa forma de exponencial crescente, uma resposta forçada, né? E atinge o valor permanente. Então aqui, o que está acontecendo aqui com a amplitude da senoide acontecia lá com o valor DC para um circuito excitado por um degrau DC, por exemplo, tá? Você tem outros tipos de resposta. Então, por exemplo, aqui está ilustrado uma resposta subamortecida, né? Nesse gráfico aqui, você não tem a excitação, mas a gente pode imaginar uma excitação em degrau também, né? Senoidal, com envelope igual a um degrau de tensão. Então, você vê aqui que a resposta, né, ela oscila, a amplitude oscila até chegar num valor final, né? A amplitude da senoide, se a gente desenhasse um envelope aqui, né, ela está oscilando. Então você vê que nesse caso aqui, né, corresponderia a uma resposta subamortecida, né, subamortecida. Bom, por que a gente está falando tudo isso? Para cá você tem o estado estacionário, como está indicado aqui. Você também vai ter transientes. A análise que nós vamos tratar agora nessas 3 próximas aulas pode ser utilizada para o tratamento do estado estacionário, do regime permanente. Então, né, só a partir desse ponto aqui, por exemplo, nessa curva, ou só a partir desse ponto aqui nessa curva. Tá? Ela não vai te permitir analisar o que acontece no transitório, no domínio do tempo. Não obstante, é uma ferramenta extremamente poderosa que é utilizada de forma ampla, tá, em circuitos elétricos e todas as suas ramificações. Tá? Então, é importantíssima essa análise que ela
Que a gente vai tratar, embora a gente tenha que estar ciente, tá? Que ela permite tratar circuitos em regime permanente senoidal em estado estacionário. Portanto, só para enfatizar um pouco, bater na mesma tecla, né? Nas últimas aulas a gente olhou, tá, para a resposta completa de um sistema, né, incluindo a resposta forçada e a resposta natural. Então, normalmente você tinha uma excitação, você poderia aplicar isso para uma excitação senoidal que a gente está tratando aqui, aquele mesmo tipo de análise que nós estávamos vendo, né, a gente viu para circuitos DC e tal. Então, você tem o circuito, ele é regido por uma equação diferencial, né? A gente viu que a gente pode escrever a equação homogênea e a equação forçada, né, a equação não homogênea, que te dariam, respectivamente, a solução natural, né, a resposta da equação homogênea, a solução da equação homogênea, a solução forçada, né, da equação não homogênea. Depois, através das condições iniciais, né, da função, né, da resposta e da derivada da resposta, tal, a gente conseguia determinar, a partir dessa forma geral aí da solução completa, né, a solução específica, calculando as constantes e assim por diante. Tá? Então, toda essa metodologia aí para encontrar a resposta completa, incluindo a solução forçada e a natural, ela é válida e é útil, mas ela permite você tratar circuitos, né, na prática com até uma certa complexidade. A partir disso, ela se torna inviável e muitas vezes ela nem é necessária, né? Então, por outro lado, a análise de circuitos em regime permanente AC que nós vamos ver aqui, ela vai nos permitir determinar só a solução em regime, a solução particular, resposta forçada, né? Então, você tinha um sistema, né, com uma excitação, a excitação aqui é F de T, a fonte no circuito elétrico. No caso do circuito elétrico, a fonte é o conjunto de fontes, e você quer saber uma grandeza, uma tensão, uma corrente no circuito, né? Uma tensão sobre algum elemento, uma corrente, que é o X de T. Tá? Então, a gente viu que a solução completa é dada matematicamente, né, por uma solução, uma resposta natural ou complementar, tá? Mais uma resposta forçada, né, ou particular. Tá? Então, normalmente, a gente viu que para um circuito de segunda ordem, a solução natural ou complementar tinha essa cara aqui, né, onde as raízes aqui ou eram complexas com parte real negativa ou eram negativas, né? Então, ou seja, portanto, correspondem a exponenciais decrescentes, que para t tendendo ao infinito tendem a zero. Tá? Então, portanto, essa resposta aqui tende a zero, esse xc aqui tende a zero para t tendendo ao infinito, né? E, então, a resposta completa era isso, mais a solução particular ou a solução forçada, que para um circuito DC era uma constante, aqui, né, vai estar relacionada com a amplitude e fase da função senoidal de resposta. Então, a solução natural ou complementar, o XC, rege o comportamento do circuito enquanto os elementos armazenadores de energia estão se carregando, tá, e tende a zero para t tendendo ao infinito, como a gente acabou de falar aqui, né? Então, ou seja, ela lida aí com o carregamento, tá, dos elementos armazenadores de energia, é responsável por descrever matematicamente essa parte, né? E a solução particular ou forçada é a resposta em regime permanente, após passado o transitório, esse cara aqui. Tá? Então é importante que na análise em regime permanente senoidal, estado estacionário AC, tá, a gente vai obter essa resposta XP aqui, é isso que está sendo dito aqui, nós vamos obter essa resposta aqui. Tá? E lembrar, tá, que se a função de forçamento, né, a tensão da fonte no circuito, etc. e tal, é senoidal, a resposta vai ser senoidal. Né? No final da aula passada a gente viu aí que se f de t é um seno ou um cosseno, né, o x de t vai ser uma superposição, né, uma combinação linear, tá, da função e sua derivada. Então, se é um seno, né, o seno e o cosseno e assim por diante. Né, a vezes seno mais b vezes cosseno. Tá? Aquilo que a gente viu na aula passada, para que possa satisfazer a equação diferencial, né? Por isso que tem que incluir aí os termos referentes à derivada da função de forçamento também. Tá? Mas, de qualquer forma, você consegue escrever um cosseno como um seno com um deslocamento de fase. Né? Então, ou seja, se a função de forçamento, se a excitação é senoidal, a resposta também, né, pode ser escrita na forma senoidal. Então, a resposta também vai ser senoidal, com uma fase inicial, mas vai ser senoidal. Então, por que é importante? Né, onde que é aplicado? Né, basicamente, em todas as áreas de engenharia elétrica,
tá? A análise de circuitos em regime permanente AC é aplicável, né? Basta a gente ver que a geração, transmissão e distribuição e consumo de energia elétrica são feitas utilizando tensões e correntes senoidais. Você tem, né, uma variedade de dispositivos e equipamentos que usam tensões senoidais, e por uma questão de eficiência, a transmissão também é feita utilizando tensões e correntes senoidais, tá? Nas várias áreas, né, em comunicações, aí você pode pensar na portadora aí de sinais também, você utiliza sinais senoidais e assim por diante. Tá? Então você sempre vai ter situações em que você vai ter que analisar uma situação prática, né, através de um circuito equivalente, por exemplo, modelar transmissão, né, e alimentação aqui de diferentes componentes eletrônicos através de um circuito equivalente, né, onde você tem a fonte aqui, tem que considerar a resistência do condutor na transmissão e tal, e cada um dos equipamentos é considerado como uma carga que vai ter uma impedância, né, uma impedância de entrada e assim por diante, e aí você acaba tendo que utilizar essa análise que nós vamos ver aqui. Enfatizando, tá, que se você está tratando de sistemas lineares, quando a entrada é senoidal, a saída também vai ser senoidal e na mesma frequência. Tá? Você não vai ter geração, por exemplo, de harmônicos, tá, se o sistema é linear. Tá? Sistemas não lineares, né, como por exemplo, dá para a gente citar aí amplificadores e coisas desse gênero, circuitos eletrônicos, diodos, né, dispositivos não lineares, não necessariamente satisfazem isso aqui. Você pode ter a geração, né, de outras frequências quando você tem a excitação a partir de uma dada frequência. Né? Nesse caso aqui, a excitação é 60 Hz. Se o sistema é linear, você vai ter uma resposta em 60 Hz somente. Tá? Então nós vamos tratando a princípio esses sistemas lineares, e essa análise é válida para esse tipo de sistema linear, onde a excitação, uma frequência, te dá uma resposta similar à excitação. Então, se a excitação é senoidal, a resposta é senoidal na mesma frequência. Então, é importante a gente fazer a distinção, né, distinguir o que é domínio do tempo e domínio da frequência. A análise em regime permanente AC é uma análise no domínio da frequência, considerando uma frequência única. E enquanto que a análise de transiente, né, que a gente estava tratando até a aula passada, é uma análise no domínio do tempo. Tá? Então, você sempre tendo um sinal no domínio do tempo, aqui estão mostradas diferentes senoides, e os espectros dessas senoides estão mostrados, né, os respectivos espectros, ou seja, quando eu falo espectro, é amplitude, espectro de amplitude, né, você poderia olhar a fase também, tá? O espectro de amplitude em função da frequência está mostrado aqui, né, nessas figuras ou nesses gráficos da direita, tá? Correspondentes com a mesma cor. Então, a gente vê aqui, né, que essa aqui é uma senoide que tem uma única componente de frequência em 50 Hz. Então, a frequência dessa senoide é 50 Hz. A amplitude é 1. Você pode comparar a amplitude aqui, é 1 volt. Então, a amplitude é 1. Transformada de Fourier de uma senoide, a gente sabe que é um delta de Dirac. Então, você tem um delta aqui, né, de amplitude em 50 Hz. Tá? Então, o código que foi utilizado para gerar esses gráficos está aqui, tá? Então você tem as frequências, né? A frequência do primeiro gráfico em vermelho é 50 Hz, em azul, preto e verde, tá? 100, 150 e 200 Hz. E de maneira direta aqui, né? Primeiro é definido um vetor aqui no tempo, você tem as senoides definidas diretamente aqui, né? Seno de 2πf, que é ômega igual a 2 vezes π vezes a frequência, F1 nesse caso aqui, vezes t. Diretamente definido aqui, isso foi feito em Octave. E depois, né, os gráficos são gerados com as legendas e os eixos e assim por diante. Então, os limites do eixo x e y. Então, é só isso que está sendo feito aqui. E daí você pode ir no MATLAB ou no Octave e tomar, né, a transformada de Fourier disso facilmente. Então, você tem a função FFT, que é a transformada discreta de Fourier rápida, né? FFT, então, por exemplo, né, esse sinal 1 aqui, que é a primeira senoide, tá? Aqui está sendo tomada a transformada de Fourier, depois você tem um conjunto de comandos aqui, tá? Só para deixar o gráfico adequado aqui, né? Então, por exemplo, dividindo essa amplitude aqui pelo comprimento do vetor e fazendo outras operações aqui, mas é a transformada de Fourier, tá? Disso daqui que gerou essa curva aqui. Tá? Então, isso aqui é o espectro, né, dessa função no domínio do tempo. A gente sabe que a transformada de Fourier de uma senoide é um delta, tá? Então, em função da frequência, né, amplitude em função da frequência, você vai ver um delta em 50 Hz aqui, um delta, né,
em 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz. Né? Se isso aqui é 50 Hz e isso aqui é 100 Hz, a frequência dessa onda aqui é o dobro dessa daqui. Então, dependendo do contexto, você poderia dizer que isso aqui, né, é o segundo harmônico dessa frequência que é fundamental, porque é o dobro da frequência. Né? 100 é o dobro de 50. Aqui você tem uma onda com uma frequência 150 Hz, ou seja, 3 vezes 50 Hz. Então, o terceiro harmônico e assim por diante, né? Quarto, quinto e demais harmônicos. É sempre interessante, né, você utilizar alguma ferramenta aí de computação científica, MATLAB, Octave, Python, assim por diante, né, as várias bibliotecas que tem em Python, e aprender a fazer esse tipo de coisa, né? Considero que isso é muito importante hoje em dia, né, para um engenheiro, né, porque se você se restringir a fazer contas na calculadora, você fica muito limitado, né, não consegue fazer uma série de coisas, tá? O MATLAB é um software que não é gratuito, né, mas você tem versões gratuitas aí. O Octave é uma ferramenta que funciona muito bem e é bem semelhante ao MATLAB. Você pode usar Python e assim por diante. E daí é importante a gente perceber que a gente vai estar, embora a gente vai estar fazendo uma análise no domínio da frequência, ela é bastante útil porque ela não vai permitir a gente tratar somente de senoides. Então a gente sabe que qualquer sinal periódico pode ser decomposto em sua série de Fourier. Por exemplo, aqui a gente tem uma aproximação para uma onda quadrada, né? Deixa eu colocar aqui o que seria a onda quadrada de fato, né? Vamos tentar desenhar ela nesse gráfico aqui. Então, se você tivesse essa onda aqui, né, seria a onda quadrada, e a gente sabe que se a gente somar, tá, os harmônicos ímpares, né? Ou seja, a frequência fundamental aqui, então você tem uma onda quadrada aqui com frequência 50 Hz, né? Então uma senoide em 50 Hz, tá? Com amplitude 1, uma senoide no terceiro harmônico, então 150 Hz, né? 3 vezes a frequência com uma amplitude 1/3, né? Uma senoide no quinto harmônico com amplitude 1/5, no sétimo harmônico com amplitude 1/7, assim por diante. Tá? Você somar esses harmônicos, você vai obter uma onda quadrada. Né? A onda quadrada pode ser decomposta, tá, como uma série ou uma soma de ondas senoidais. E assim qualquer outro sinal periódico por extrapolação. Então a gente vê aqui, né, essa curva vermelha, né, corresponde à fundamental, tá? Essa senoide aqui, a curva em azul corresponde ao terceiro harmônico, que no espectro está ilustrado aqui, né, essa curva azul. A curva preta, né, esse cara aqui corresponde ao quinto harmônico. A curva verde ao sétimo harmônico, né, essa senoide aqui corresponde a esse cara aqui, e a curva pontilhada corresponde a esse outro cara aqui, e assim por diante. Se você somar todas essas senoides, você obtém essa curva aqui, que tá mostrada aí, destacada aí com os quadradinhos, né? E você vê que ela se assemelha à forma de onda retangular. Se você adicionar aí infinitas senoides, né, usando esse mesmo algoritmo, vamos falar assim, você vai chegar na onda, se aproximar bastante da onda quadrada, né? Você vai chegar perfeitamente na onda quadrada. Então, isso pode ser extrapolado para qualquer onda periódica. Então, qual que é a ideia aqui, né? Qual que é a moral? Você, através da análise em regime permanente, embora seja uma análise que a gente vai fazer em uma única frequência, você pode utilizar isso em conjunto com o teorema da superposição e obter a resposta para outros tipos de forma de onda. Aqui está o código correspondente, né? E você tem aqui plotado nessa linha aqui. Mas a ideia é essa, né? Você tem aqui, isso está mostrado de outra forma, né? Você tem a onda retangular, tá, decomposta nas suas diferentes componentes de frequência, né? Aqui na profundidade aqui, né, você vê o eixo do tempo. Então você tem uma senoide fundamental, né, terceiro harmônico, quinto harmônico, sétimo, nono, 11º e assim por diante, que vão te dar a onda retangular que está ilustrada em amarelo. Se a gente for olhar o espectro, né, ele está mostrado, ou as amplitudes em função da frequência, eles estão ilustrados nesse eixo aqui, né, da frequência. Então você vê aqui a amplitude da fundamental, a amplitude do terceiro harmônico, a amplitude do quinto, sétimo, nono e assim por diante. Tá?
que somados, né, vão te dar a onda resultante, a onda retangular, tudo bem? Então esse é um gráfico interessante, tridimensional, né, que mostra aqui no eixo o domínio do tempo e no outro eixo tá, o domínio da frequência. Em termos de instrumentação, de laboratório, né, a gente sabe que a gente tem ferramentas para analisar circuitos, tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. No domínio do tempo é o osciloscópio, né, você vê formas de onda, tá, ao longo do tempo aqui, né, onde nesse eixo aqui, né, no osciloscópio, você vai ver aqui a onda em função do tempo. Para analisar o espectro, você tem o analisador de espectro. E inclusive existe analisador de espectro eletrônico, analisador de espectro para frequências ópticas também. Então o analisador de espectro te permite ver as amplitudes, né, do sinal, ou das componentes do sinal aí em função da frequência, né? Então no analisador de espectro, esse eixo aqui corresponderia à frequência, enquanto que no osciloscópio esse eixo aqui corresponderia ao tempo.